Abri a notícia. O bom do Atlas é isso, é que a notícia já tá pronta. Segóvia, era o Segóvia, rapaz. Era o Segóvia, pronto. Pra botar o Segóvia. O que aconteceu na época? O governo Bolsonaro começa com a ala ideológica, o que vocês observam o Trump fazendo, né? Mudando esse pessoal, inclusive, da parte de diplomacia, por perfis mais ideológicos. Assim, a gente tava comentando sobre isso, já estavam planados para 2025. Bolsonaro também fez, né? O mito faz e o outro copia, né? O Trump copia. Quem tava na época na Apex era a Letícia Catelani. E ela foi perseguida pelo Santos Cruz, que depois mudou lá o cara da Apex, colocou o Segóvia, que foi lá e derrubou ela. Antes dela ser demitida, ela fez alguns tweets em 2019. Lembrando que esse caso só foi em 2020. O que a Letícia Catelani escrevia? Anúncio que ultrapassamos ontem a meta de redução dos gastos e já totalizamos mais 38 milhões de economia, renegociando contratos e cortando despesas. Ou seja, fala arbítrio para falar o seguinte, olha, todo mundo que a gente tá vendo aqui que são contratos que não são do nosso interesse, não seguem a nossa linha ideológica, estamos cortando. Eu já mostro para vocês um exemplo desses contratos. E depois olha o que ela dizia, quando foi demitida. Combati incansavelmente a corrupção, fechei as torneiras que alimentavam, estou pagando o preço. Sofri pressão de dentro do governo pela manutenção de contratos espúrios. Mas que contratos eram esses? Que algumas pessoas queriam manter, pô? A Apex doava dinheiro para o Atlantic Council. O governo brasileiro financiava o Atlantic Council, olha que coisa, né? É muito estranho isso, que depois, né, foi utilizado para perseguir o próprio governo. A gente comentava, né, do presidente da Apex, era o Segóvia, demite a diretora anti-Santos Cruz, que depois ele caiu. Aí você vê, ó, generais agora miram chanceler. O que é que essa matéria comentava? Enfim, você vê, ó, na casa ao lado, a queda de Catelani também foi comemorada. Né? O Frota foi um desses exemplos, que ele finalmente conseguiu uma audiência na Apex. O Frota foi uma das pessoas que reclamou de um dos contratos. Você vê, ó, o então presidente da Apex, Mário Vilalva, combinou com o sindicato de estender o contrato por 40 dias e permitir a participação no Festival de Cannes. O que é que... Aqui, ó, mas Catelani interferiu. O sindicato falou, não vai ter não, vou cortar esse contrato. Vou cortar esse contrato. Que contrato era? O motivo da recusa em negociar era o filme Marighella. Filme Marighella, exaltando Marighella. A galera que leva pra Cannes. A Letícia Catelani tava cortando esse tipo de contrato. Você entende como são as coisas? Aí tá lá, né? Santos Cruz. Mas tudo bem. Aí a gente comentava lá, mostrando como o pessoal requentava a notícia, né? Inclusive essa própria questão do Técio, 2019. Janeiro de 2019, a Globo já sabia. Aí... Pô, a gente já sabe que o Técio tá lá com o Bolsonaro. Mas pra gente derrubar as páginas pra prejudicar o Bolsonaro, já sei, traz a Atlantic Council, vamos falar de gabinete do ódio. Você viu, ó. Técio estava ali em 2017 no gabinete do Carlos, mas nas eleições era responsável pelo perfil Bolsonaro Preço 2.0. Aí passa, né, um ano e meio, chega em julho, aí entra o Atlantic Council em campo, investigação aponta assessor de Bolsonaro como responsável. O Técio, ele comandava Bolsonaro Preço 2.0. Investigação, irmão, a Globo sabia disso há mais de um ano e meio antes. O Atlantic Council tinha o papel de quê? Você produz um relatório. Porque pensa o seguinte, gente. Pensa aquele cara que não acompanha a política. Aí chega a Globo com seus jornalistas e fala, olha, o mega grupo super poderoso, super bonito, maravilhoso, que usa perfume, chamado Atlantic Council, fez uma grande investigação, rapaz, e nessa mega investigação falou que o... Aí você fala, realmente, viu, velho? Bolsonaro é um criminoso, tem que apagar essa página. Deixa eu ver se aqui, Bolsonaro opressor 2.0. Deixa eu ver se tá nessa lista aqui, com a justificativa. Bolsonaro opressor 2.0. Não, não tá, vai estar aqui não. Tem que pegar depois pra olhar. Tem a lista, né, com as motivações. Tem perfil que foi derrubado, e o DF não informou por quê. É assim, ó, derrube esse. Por quê? Não sei. Por que derrube? Não sei. Já outros, a justificativa pra derrubar perfil é assim, ó, derrube o The Brazilian Post. Por quê? Porque é do Paulo Chuchu. Não, o Paulo Chuchu não pode. Quem já viu uma pessoa que se chama Chuchu? Enfim, a gente comentava sobre tudo isso daqui na época. E aí, vamos voltar pro quê? Por quê? Vamos voltar pro vídeo. Ó. 2020... Meu entendimento, outubro, um pouco antes da eleição americana. E o que a matéria da Veja falava? Em 2022, a Atlantic Council veio para contar, né, as experiências da disputa eleitoral americana de 2020. Em 2022, 2 anos depois, veio ao Brasil. Vou te contar segredos do que aconteceu nos Estados Unidos. E olha que curioso. O Twitter Files, muita gente não sabe, mas o Twitter Files, ele não nasce para falar de Brasil. O Twitter Files Brasil nasce após o Twitter Files original. Você falou, cara, e se tiver alguma coisa sobre o Brasil? Aí o David Agape vai atrás, já com Schallenberg, enfim, tudo mais. O Twitter Files nasce para contar o que se passava no Twitter antes de Elon Musk comprar. Aí você tinha o Matt Taibbi, você tinha a outra menina, que eu esqueci o nome agora. Enfim, você tinha mais ou menos 3 perfis na época, 3 jornalistas que começaram as primeiras partes. Na parte 6 do Twitter Files, eles comentavam sobre as eleições de 2020 nos Estados Unidos. Que 2 anos depois o cara viria ao Brasil contar sobre as experiências. Aí o jornalista Matt Taibbi contava, né, que o Twitter tinha contato com o FBI, que tinha e-mails, né, tudo mais. E aí, olha só. Solicitações nesses e-mails de informação de usuários do Twitter relacionadas às investigações ativas. Mas o número surpreendente elevado são os pedidos do FBI para que o Twitter tome medidas contra desinformação, envolvimento de piadas e contas por seguidores, ou seja, remoção, basicamente, no dia. Às vezes o governo entra para remover esse perfil, remover esse perfil, remover esse perfil, remover esse perfil. O Mike Pence falou que o Atlantic Council apontava que tinha que ser removido no Brasil. Aí em 2020 nos Estados Unidos, né, você tinha um grupo chamado EIP, deixa eu ver se tem aqui, o nome é Electoral Integrity Project. Tenho quase certeza que é isso, o nome da sigla. Não tá aqui. Se você pegar a thread completa, você vê. Aí você vê aqui a tradução, ó. O EIP, que era o Electoral Integrity Project, era um projeto de integridade eleitoral, basicamente isso. Entrava em campo para garantir que as eleições não tenham informação, censura, nem nada.
Faz parte de uma série de think tanks afiliados ao governo que analisam conteúdo em massa. Aí quem fazia essa parte? Essa denúncia é de 2022. O DFR Lab do Atlantic Council. E qual era a conclusão? O que a maioria das pessoas considera como Deep State é, na verdade, uma colaboração emaranhada de agências estatais, empreiteiros privados e ONGs, por vezes financiados pelo Estado. Então, esse trabalho realmente de lidar com a desinformação, o Atlantic Council tem muito o que falar, porque ele participou do que aconteceu em 2020, que no final levou o banimento do Trump. Então, todas aquelas revelações que as pessoas não param pra ler, né, porque elas estão muito ocupadas com diversas coisas. Aqui foi uma matéria, a gente mudou como é que nasce a história do gabinete do ódio, mostrando que é tudo balela com essa mole, não tinha nada a ver com desinformação. E aqui foi uma matéria que foi publicada na época, quando o APEC 2020 cancelou o contrato. Aí nessa matéria me cita, né? Porque eu fiz um dossiê sobre isso, o Olavo de Carvalho viu e jogou pra cima na época. Mas vamos voltar que tem mais coisas. Temos que acelerar. Enfim, acho que o que o Mike Ben falou, você consegue ver, né? Sei lá, uma ação um pouco mais concreta no Brasil, que faz parte central da história, porque é isso que eu falei. A derrubada desses perfis em 2020, em julho de 2020, é o ponto onde a narrativa do Gabinete do Ódio passa a ser um grupo de desinformação, etc, tudo mais. O Gabinete do Ódio é uma narrativa que nasce em setembro de 2019, pelas mãos da jornalista Vera Rosa do Estadão, por isso que a matéria tá ali no dossiê, no Atlas, que ela falava que na verdade era só um grupo que informava Bolsonaro sobre o que acontecia, botava o pessoal pra ficar meio nervoso, batia de frente com a ala mais pragmática do governo. Não era um grupo de fake news. É esse relatório do Atlantic Council que começa a mudar tudo. Pois bem, aí eu segui continuando, né? Segui continuando. O Douglas foi na sua atrás, ele coloca mais uma vez, né? O DFR Lab, aquele memorando de 2020, ele colocou lá. E aí ele colocou essa imagem. Eu não sei de que ano é isso, não aparece o ano. E aí quem que estaria presente nesse evento? Quem estaria presente nesse evento? E eu falei, nossa, eu tenho certeza que eu já vi esse nome. Enquanto o Dom tá preocupado com o Atlantic Council, o DFR Lab chama mais minha atenção, mas o que ligou 20 sirenes na minha cabeça foi Luísa Bandeira. Cara, quem é Luísa Bandeira? Quem é Luísa Bandeira? Me conta! Me conta! Pois bem. O caso de 2020, da derrubada de perfis, a grande cientista da Atlantic Council, responsável por essa derrubada de perfis, foi a Luísa Bandeira. Você vê que o fundo aqui tem preto e branco, esse aqui é de um vídeo antigo. Só peguei, copiei e vai olhar esse vídeo antigo. Tá aqui, ó. Quem está por trás dessa perseguição do Facebook que gerou banimentos? Uma empresa contratada por ele chamada Digital Forensic Research Lab da Atlantic Council. Uma das assistentes, Luísa Bandeira, ex-Folha, ex-IBBC, que agora faz parte da equipe, uma brasileira em Bogotá. Aí tava lá comentando sobre isso, né? Fala questão do teste e tudo mais. E na época a gente mostrava lá. Isso aqui é print da época, né? Você vê que as coisas vão se encaixando. Aí vamos lá. Relembrar e viver. A gente comentou sobre esse caso. A gente começa a comentar sobre esse caso, Apex e tudo mais, banimentos Atlantic Council, que o Mike está falando. Episódio 265. Hoje é o 2112. Quase 2000 dias atrás, né? São alguns anos atrás. Uns 4, 5 anos atrás. Foi 2020, né? Foi julho de 2020. Então, 5 anos. Mais de 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, onde nós estávamos. E eu fiquei surpreso com as coisas que aconteciam 5 anos atrás. Por isso que eu peguei. E deixei até aberto aqui já, pra gente relembrar o que estava acontecendo na época, né? Pois bem, se você for abrir lá o vídeo, você vai começar com essa imagem aqui, né? Globo suspende financiamento da escola de samba, que foi porque o governo Bolsonaro entrou em campo para tentar quebrar os direitos, sabe, de transmissão para os clubes poderem escolher como eles vão transmitir o jogo de futebol, o que quebrava a Globo, né? Saudade de você, Jair. Aí aconteceu na época do Ramos. Aí tinha aquela confusão do MEC, pra onde vai, pra onde não vai. Bolsonaro queria manter uma linha ideológica no MEC, sempre comprando briga, né? Esse já ia demais, né? A que aplicar o Paulo Freire não deu certo. Esses dois tweets aqui, eu acho que envelheceram relativamente bem. O Diniz falando, né, que o pessoal queria homenagear Paulo Freire, ele estava trabalhando contra, e o Alan dos Santos compartilhava o STF dizendo, o ministro Roberto Barroso determina que o governo federal adote medidas para conter o fique em casa. Repito, o executivo estadual e municipal tem tanto poder quanto o Juan Guaidó, enquanto o Supremo age como Maduro. Já estamos em uma ditadura. Envelheceu bem. Aí, veja só, um cidadão que causou muitos problemas ao Brasil, Oswaldo Eustáquio. Nossa, se tu não sabe por quê, tu devia se informar. O que Oswaldo Eustáquio estava naquele momento? Estava se filiando ao PTB do Roberto Jefferson. Se tu também não sabe o que o Roberto Jefferson aprontou, não lembra pelo menos das eleições de 2022, né? As coisas não acontecem do nada. É uma jornada até dar errado. Aí eu até falava, né? Rapaz, pode falar o que quiserem, mas a produção da música funda o disco tá melhor que a Secom. A turma estava empenhada em tentar transformar o PTB no Partido Conservador. Aí andava, né? O Maia foi de gasto, tudo mais, regulação das redes, e aí, veja só. Quando o Atlantic Council veio para censurar todo mundo, Moro, que tinha saído do governo 3 meses antes, compartilhava a notícia do antagonista, né, a casa do lava-jatismo, não mudou nada. Moro também foi alvo do gabinete do ódio, a máquina de propagação de fake news, que teve uma série de contas e páginas derrubadas nessa quarta pelo Facebook, também fez ataques contra o Moro e tudo mais. Fui alvo da rede de mentiras que age por motivos político-partidários, pessoas que perderam qualquer senso de decência, parabéns ao Facebook, que suspendeu as contas de notícias falsas e fraudes. É por conta desse tipo de coisa que não dá, irmão, pra tu chegar pra mim e falar, vamos unir a direita. Porque talvez tu não foi o perseguido. Se tu fosse o perseguido, se tu tivesse um inquérito, se tu tivesse uma AIGE no TSE de desinformação, que tu fosse talvez a peça central disso, talvez tu entendesse um pouco melhor. Ah, mas tu não lembra disso, porque não foi contigo. 5 anos atrás.
Extrema esquerda e extrema direita se parecem muito. Eita, discursinho bonito, hein? Do marreco. Facebook derruba a rede de fake news ligada à família Bolsonaro e tudo mais. A gente comentava um pouco na época, o que acontecia, as pessoas envolvidas, o Ayan no meio, né? Todo um processo, a gente relembrava um tiquinho. Aí o político acabou de mostrar em vídeo. O Emerson Grigoletti, inclusive, é o advogado, né? Da turma do inquérito. Envelheceu bem esse tweet, hein, Grigoletti? Você estava no ponto certo. Você estava criticando as coisas certas. Você estava no lugar certo na hora certa. Aí a postagem da Luísa, que eu peguei da época. Que tipo de mentiras seriam ditas para derrubar o PT nas eleições de 2018? Mas estava apenas dizer a verdade, vinda um povo cansado de ser violentado em todos os sentidos. Apenas mostrem. Lamentavelmente, a atenção merecida sobre o assunto jamais foi dada. Falta de aviso nunca foi, né? Carlos comentando sobre o ocorrido. Aí o Daniel Silveira comentando sobre os absurdos que tinha sido essa derrubada. Aqui era o PagSeguro se recusando a banir o Olavo. Joyce deixando de deputados influenciadores, a gente reclamando aqui coisa. Aí curioso, né? Ilona Zabó. Não desejo mal ao planeta ninguém. Desde que Bolsonaro seja responsabilizado pelos números possíveis crimes que cometeu. É a senhorinha aí que tentaram colocar no governo, né? Quem tentou? O Moro. Aí tava lá o depoimento do Moro, as coisas que rolaram na época, etc, tudo mais, pipipi. Aí Bolsonaro falava do valor que foi a pedido, a gente comentava várias coisas. Aí, curiosamente, nesse episódio, olha como as coisas envelhecem bem, né? Eu tava fazendo uma live no canal secundário, aí o povo falava, o Cláudio Dantas e a Carol Esponza pediu pra você parar de dividir a direita. Aí eu tô abrindo aqui, é o quê, né? O áudio, aquelas mensagens clássicas. O Deltan Dallagnol conversando com o Boquita, dizendo que o Cláudio Dantas, do antagonista, né, queria saber quem que a Força Tarefa queria pra ser o próximo PGR. Que era um dos nomes do Deltan Dallagnol, o irmão do Flávio Dino. Eu que divido a direita, né? Assim, a direita, grande parte dela, não pode abrir a boca do PT. Porque são iguais. No sentido de abraçar qualquer lucro. Do mesmo jeito que a esquerda abraçou o Alckmin, a direita abraça o Deltan Dallagnol. Jesus, o Nicolau Dino. Aí as atações contra o Aras, tudo mais na época, que a gente comentou, pipipi, o Moura apoiando Mário Bonsalha, isso daqui. O modus operandi da Lava Jato foi o mesmo do atual inquérito do Alexandre de Moraes. O juiz determinava buscas e apreensões que nem os procuradores haviam solicitado. Coincidência com o que ocorre agora? Essa questão de você mandar coisas sem nem, sei lá, a PGR pedir, né, a Procuradoria pedir, aparece num diálogo, e a pessoa da PF, né, porque parecia era o Igor Romário de Paula, né, tava lá, o Igor Russo sugeriu a operação do professor para a semana do dia 20. Opa, beleza, vou começar a organizar. Você sabe quem é o Igor Romário de Paula? Ele é o cara que tava chefiando os inquéritos quando o Moro saiu do governo. Quando o Moro saiu do governo, o ministro baixou uma coisa falando, não pode mexer na equipe do inquérito. Eu sei que não adianta falar sem